também pela vida de vocês. Minha esposa esteve dando a ele um pouco do testemunho, falando que nós passamos 19 anos lá no Peru, e eu só permaneci 19 anos lá no Peru por causa de vocês, porque vocês estiveram orando, porque vocês estiveram contribuindo, estiveram me apoiando todo esse tempo que eu estive lá. Eu passei lá momentos muito difíceis, momentos críticos, e muitas vezes eu queria deixar tudo e ir embora, desaparecer. Mas as orações de vocês, o apoio que eu recebi de vocês como igreja, me sustentaram naquele lugar. Amém? Amém. A gente costuma falar que o campo missionário é onde o filho chora e a mãe não vê. Quando eu me decidi ir para o Peru, o pastor ele falou isso para mim. E eu pensei, ele está exagerando um pouco, né? Eu não acredito que seja tanto assim, né? Mas quando eu vivi a minha própria experiência ali no Peru, quando eu fui para o Peru, eu fui no ano 95. Naquela época o Peru vivia uma realidade completamente diferente do que vive hoje, né? Estava já terminando o domínio do Sendero Luminoso, que é um grupo terrorista que assolou o país nos anos 80, né? Até boa parte dos anos 90, e quando eu cheguei lá, o Sendero Luminoso já estava sendo dominado, mas a cidade onde nós fomos morar, ela era ainda era tida como zona vermelha, porque esse lugar foi completamente dominado pelos terroristas, e ali chegou os primeiros missionários ali da missão. Foi ali que a minha esposa ela se converteu, e nós fomos trabalhar naquele lugar, no projeto que na época se chamava Servo entre os Povos, que era implantar igrejas nas favelas, né, de todos os países, tanto de América Latina como da Ásia e da África. E eu fui para o Peru nesse projeto, né, e quando falamos de favela, né, eu saí daqui com a imagem da favela que eu conheço aqui no Brasil, mas a favela lá era outra realidade, né? Lá não tinha água encanada, não passava lixeiro, né? Os irmãos têm uma ideia, durante um tempo eu ia com outro irmão numa fábrica de embutidos de porco, né? Para pegar osso de porco, né? O irmão tinha um fusquinha, e nós trazíamos aí para a igreja 3 sacos de arroz cheios de osso. E nós distribuímos nas igrejas que nós tínhamos lá, que estávamos implantando, e no final do culto, os irmãos já vinham com uma bolsinha, a gente repartia esses ossos para os irmãos fazer sopa, né? Porque tal era a pobreza naquele tempo, naquele lugar. Hoje, o Peru é um dos países que mais está crescendo na América Latina. Então, a gente louva a Deus por isso, porque Deus abençoou, a igreja também lá está crescendo, mas naquele tempo a gente passou muita dificuldade, muita luta, né? Muita opressão espiritual, mas graças a Deus o Senhor, Ele nos deu graça, nos deu vitória. Nós passamos uma parte desse tempo também trabalhando na região da selva do Peru. Nós pastoreamos uma igreja e dávamos a assistência a comunidades ribeirinhas, né? A região da selva do Peru ela foi evangelizada pelos americanos. A região de Lima e da costa do Peru, o litoral do Peru, ele é muito católico, muita religiosidade, muita resistência católica. A região dos Andes também, que o Peru tem parte andina, que são lá a altura, né? Então lá também é muito católico. Já a região da selva, ela foi uma região muito evangelizada por missionários americanos, mas quando entrou o terrorismo no Peru, os missionários americanos tiveram que sair. E eles deixaram a obra sem ter tempo de treinar líderes. Então o trabalho que nós fizemos na selva foi pastorear uma igreja e formar líderes para essas comunidades. E essas igrejas que eram comunidades ribeirinhas. Então nós viajávamos 3, 4 horas de Pau de Arara, depois pegava mais uma canoa, rio abaixo, para cuidar
essas igrejas que ficavam aí nas margens do rio. E esse foi um dos trabalhos mais gratificantes que nós fizemos ali. Se dependesse de mim, eu ainda estava lá na selva do Peru, mas Deus tinha outros planos para nós, porque lá a sede, a fome de Deus daquele povo era muito grande. Nós íamos ali, pregávamos durante 3 dias, de manhã, à tarde, treinando líderes ali, e sempre no último dia, quando a gente já estava para voltar ali daquela comunidade, os irmãos falavam: pastor, prega mais uma vez antes do senhor ir, porque daqui o senhor vai voltar só daqui a 40 dias, 50 dias, e não tem ninguém aqui para ensinar a palavra de Deus para nós, para nos edificar. Então, a necessidade, a fome de Deus naquele lugar é grande. E quando eu saí da região da selva, a dor do meu coração era que não ia ter outra pessoa que ia dar continuidade àquele trabalho. A igreja que eu estava pastoreando, ia vir um outro pastor para cuidar, mas esse trabalho de assistência às comunidades ribeirinhas demorou mais ou menos uns 6 anos depois que eu saí da região da selva, para que outro obreiro voltasse a fazer. Isso me doeu muito ter que deixar aquele lugar. Mas a palavra de Deus nos ensina que Deus tem o controle de todas as coisas. Amém? Eu deixei a região da selva para vir para Lima e implantar uma igreja do Ministério Peniel. Então nós começamos uma obra ali numa cidade chamada Santo Ângelo Gigante, que foi a primeira cidade que eu trabalhei. Ali nós temos uma igreja e já temos mais 3 igrejas mais. Hoje os irmãos sabem que nós temos 2 equipes de missionários lá. Temos o pastor Alex, o missionário Alex com a Nina, e tem 2 missionários solteiros, e o pastor Márcio, que foi agora para me substituir, com a missionária Ellen. Amém? E nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Deus fez, porque você faz parte disso. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé, nós vamos ler a palavra de Deus. Fala para o seu irmão, Deus vai falar contigo nessa noite. Porque quem tem uma palavra de Deus tem tudo. Amém? E Deus vai falar com você hoje. Amém. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 22. Glória a Deus. Você está aí no livro de Gênesis, capítulo 22. Diz assim a palavra de Deus: passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ó Deus, nós necessitamos ouvir a tua voz nessa noite. Nós necessitamos, ó Pai, aprender de ti nessa noite. Abre os nossos ouvidos, abre as nossas mentes, Senhor. Abre o nosso coração, Senhor. Ó Deus, para aquilo que o Senhor vai ministrar nessa noite, que toda a resistência humana, espiritual, caia por terra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Eu confesso aos irmãos que eu passei a tarde orando, e eu estava em dúvida do que eu ia pregar aqui nessa noite. Eu tinha preparado um sermão missionário, porque eu estou indo pelas igrejas compartilhando acerca do nosso trabalho que nós estivemos realizando ali no Peru e compartilhando uma mensagem missionária. Mas hoje o Senhor está nos direcionando para outra coisa. Amém? Glória a Deus. Esse texto da palavra de Deus disse que o Senhor colocou Abraão à prova. Amém? Amém. E a prova
na Bíblia e na história, em algum momento da sua vida, eles foram provados. Amém? Agora a coisa é como nós reagimos à prova. E nessa noite eu quero compartilhar com você como Abraão ele reagiu à prova ao qual ele foi submetido. O texto diz que Deus colocou ele à prova. E Abraão disse: eis-me aqui. Toma o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá e o sacrifique ali como holocausto no monte que lhe indicarei. O versículo 3 diz: na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos, a Isaque e seu filho, depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. A primeira coisa que nós podemos ver é que Abraão ele reagiu à prova obedecendo. Amém? Quando Deus falou com ele, imediatamente, no dia seguinte, na manhã seguinte, ele pegou o seu filho Isaque e estava indo em direção ao local que Deus havia indicado para ele sacrificar o seu filho. Agora, obedecer à prova não é fácil. É diferente de você obedecer quando tudo vai bem. É diferente de você vir depositar o seu dízimo quando está tudo bem. Quando você tem dinheiro, quando você tem um bom trabalho, tem um bom salário, que dá para pagar todas as contas e ainda fazer algumas outras coisas. Mas quando você está passando por uma prova na área financeira, e você sabe que se você vier aqui e depositar o seu dízimo, você vai ter que caminhar todo mês com fé. Amém? Então é difícil obedecer. Mas Abraão, de que maneira ele reagiu à prova que ele estava sendo submetido? Ele obedeceu. Hoje, a obediência está em crise. Por quê? Porque olhando para a sociedade em geral, a gente vê que os modelos de autoridades que a gente tem estão por terra, não são modelos. Está imperando que a anarquia, todo mundo quer ganhar vantagem, todo mundo quer fazer o que quer, então ninguém respeita ninguém, não tem respeito. Por quê? Porque as autoridades, elas perderam a sua autoridade pelo seu estilo de vida, pelo seu modelo. Mas está no tempo de nós, a igreja, amém? Restaurarmos a autoridade. Amém? E tem que começarmos a restaurar a autoridade, o princípio de autoridade aqui dentro. Amém? Aqui dentro. Quando eu fui para o Peru, que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a pastorear, uma coisa que eu percebi que era muito diferente é o princípio de autoridade. Porque eu pastoreei lá várias igrejas, tanto primeiro na missão que eu trabalhei ao início, depois quando fui implantar igreja do Ministério Peniel, e os problemas que eu tinha na igreja eram problemas dos irmãos, problemas familiares, com os filhos, problemas financeiros, mas eu não tinha problema na igreja de rebeldia. E quando eu vim aqui para o Brasil, que eu vinha de férias, que eu me relacionava com os pastores aqui, que eu escutava os testemunhos do que estava acontecendo nas igrejas, dizia: misericórdia, Senhor, se perdeu o princípio de autoridade. Amém? Se perdeu o princípio de autoridade. É certo que algumas autoridades cristãs evangélicas deram mau exemplo, mas está na hora de nós, como filhos de Deus, restaurarmos o princípio da autoridade. Sabe por quê? Porque na obediência está Deus. Amém. Amém? Na obediência está Deus. Abraão, ele obedeceu aquilo que Deus tinha ordenado. Ele não questionou a Deus. Ele não murmurou. Ele não falou: tá bom, Senhor, Isaque ainda é muito pequeno, eu preciso passar um tempo com ele. Daqui 2 anos eu vou lá sacrificar ele.
está a Deus. Muitas vezes nós não vamos entender, nós não vamos compreender. Eu me lembro uma vez que eu estava na igreja, eu não era obreiro da igreja ainda, eu trabalhava secundamente, e eu estava na igreja, e chegou na hora da oferta, o pastor veio e falou assim: ó, irmãos, amanhã nós temos que pagar uma fatura na igreja, e essa fatura é tanto. Nós queremos aqui orar e você vai contribuir com aquilo que Deus colocar no seu coração. Deus vai falar com você. Eu estava aí sentado como você está, e Deus falou comigo: dá tudo que você tem no seu bolso. Eu falei: Senhor, o que eu tenho no meu bolso hoje não dá nem para minhas passagens da semana toda. Se eu dou, não vai fazer diferença. Olha o valor dessa fatura que a igreja tem que pagar. Eu dando, não vai fazer diferença. E Deus falou claramente comigo: dá tudo. E no momento da oferta eu fiquei ali, dou, e não dei. E não obedeci. E aí, passou o momento da oferta, tudo, o pastor pregou. Eu vi que quando o pastor estava terminando de pregar, a igreja não era tão grande naquele tempo, eu vi que o tesoureiro veio e falou alguma coisa no ouvido do pastor. Aí o pastor terminou de pregar e falou: irmãos, o dinheiro que nós levantamos não alcançou para pagar. E nós temos que pagar amanhã, não podemos deixar para outro dia. E eu vou orar e Deus vai falar no seu coração. E você vai ofertar o que Deus falou no seu coração. Não sabe o que falou, não aconteceu. Deus falou claramente: dá tudo. E eu vim e depositei tudo que eu tinha. Terminou o culto. O primeiro irmão que veio conversar comigo, ele não me cumprimentou, ele falou: quanto é que você precisa? Deus falou para mim para te abençoar hoje. Quanto é que você precisa para passar essa semana? Eu falei: Deus, grande. Deus necessitava da minha oferta? Não, Ele é o dono do ouro. Toda a terra e a sua plenitude é dele, mas Ele estava me provando. A aprovação antecede uma bênção, um milagre, aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. E nós temos que aprender a obedecer em dias de provas. Em dias de prova. Aqui com a igreja, falando como Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou na casa de Deus porque eu sei que Ele vive. Alguma coisa vai acontecer. Amém. Temos que aprender a obedecer em dias de prova. Mas Abraão, ele não somente obedeceu em dias de prova, ele não só reagiu obedecendo. Leia lá o versículo 5 e o 8. Disse assim, versículo 5: e disse ele a seus servos: fique aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois que adorarmos, voltaremos. Abraão pegou, versículo 8 agora. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover um cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Abraão, ele reagiu à prova crendo. Fala para o irmão: em dias de prova tem que crer. Abraão, ele reagiu à prova crendo. Ele falou: olha, depois de caminhar 3 dias, eles chegaram ali no lugar. Eu creio que esses 3 dias foram os dias mais longos da vida de Abraão, que ele estava indo em direção ao lugar que Deus havia designado. Mas Abraão, ele foi andando, ele foi caminhando naquele lugar, mas ele foi crendo, ele foi profetizando. Por quê? Porque ele sabia que a promessa que Deus tinha com ele era com Isaac, porque Deus já tinha falado. Se você ler o livro de Hebreus, você vai ver que Abraão
incapaz, nós vamos adorar e nós vamos voltar. Ele crê. E quando o filho dele confrontou ele: pai, eu estou vendo aqui tudo o necessário para o sacrifício, tem a lenha, tem todos os utensílios aqui que são necessários, mas aonde está o cordeiro? O que Abraão respondeu? Deus proverá. Deus proverá. É difícil você crer em tempos de crise, porque você não vê nada. Mas sabe por que Deus permite muitas vezes a prova? Para que nós possamos agradar a Ele. Porque a Bíblia fala que o justo viverá, e fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, muitas vezes Deus tira tudo, para que você fique somente com Ele, e você possa crer, e possa dessa maneira agradar a Deus. Possa agradar a Deus. Eu me lembro que no início do meu ministério, eu trabalhei um tempo com evangelismo de prostitutas aqui na General Câmara, junto com a pastora Tânia, e começou a se converter muitos drogados. E nós começamos uma casa de recuperação, sem nenhuma experiência, sem nada, lá no Sobrado, lá onde era a Peniel antigamente, ali no Catiapuã, e eu fiquei aí responsável pela casa de recuperação. E tinha como uns 8 ali, alunos ali, e eu ficava o dia todo com eles, porque era o único obreiro que tinha lá, para cuidar deles. Não podia nem ir na minha casa. E o que aconteceu? Tinha como 3 alunos ali que ele estava com tuberculose. E tinha um que estava até já colocando sangue. E como consequência, eu me contagiei. Peguei a tuberculose. Na época eu emagreci 10 quilos. Eu sou muito gordo, né? Aí emagreci 10 quilos. E eu me lembro que eu tive que deixar todo o que eu estava fazendo para Deus. E eu me lembro que todos os dias, à tarde, eu tinha escalafrios. Começava a suar e a tremer. E nesses momentos de crise, Satanás se levantava. E ele falava: aonde está o teu Deus? Agora eu vou te matar agora. Aonde estão os irmãos da igreja que falavam, né, que te amavam? Né? Porque alguns irmãos, né, quando souberam que eu tinha tuberculose, não queriam chegar muito perto, não queriam me ver muito, né? Então o diabo falava: onde estão os irmãos? Onde está o pastor? Todos te abandonaram, e agora você é meu, você vai, eu vou te matar. Mas Deus já tinha me dado uma palavra. Deus tinha falado comigo: olha, você não é dos que retrocedem para a perdição, mas você é daqueles que perseveram para a salvação. E eu falava isso para Satanás, quando Satanás vinha me confrontar ali naqueles momentos de dor, de escalafrios ali, eu falava para ele: ó, pode procurar outro, porque eu sou da fé. Todos podem me abandonar, os irmãos, o pastor, todo mundo, mas Deus está aqui comigo. E Ele vai me levar em triunfo. Deus tinha tirado literalmente tudo. Para quê? Para que eu dependesse somente dEle. Amém? Eu tive uma experiência ali com Ele. Eu não fui curado instantaneamente da tuberculose. Passei por todo o processo de tratamento, mas Deus passou por ele. Amém? Você tem que passar a prova crendo. Amém? Por quê? Porque Deus é poderoso para fazer um milagre. Deus é poderoso. E a tua fé, a sua confiança tem que estar nele. Deus, Ele tem sempre a última palavra. E a sua confiança tem que estar na promessa dele. Eu gosto lá do rei Ezequias, porque Deus mandou o profeta na casa dele quando ele estava doente e falou para ele: ó, coloque em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Essa enfermidade que você tem é para a morte, você vai morrer. E Abraão, ele creu. Se Deus falasse isso para mim, lá no Peru, eu tive uma enfermidade, eu fui no médico,
comecei a fazer a dieta e saí do médico e eu falei para Deus, eu não quero operar, eu não vou operar. Porque eu liguei para o Brasil, meu irmão caçula já tinha feito essa operação e falou, é terrível. Eu falei para Deus, eu não vou operar. E não operei. Eu fiz toda a dieta, os 30 dias, e passou uns 30 dias, todos os sintomas que eu tinha desapareceram. Eu voltei a tudo a minha vida normal até hoje. Deus me curou literalmente dessa enfermidade. Mas no meu caso, foi o médico que deu a última palavra. O médico falou, a sua doença é hereditária. Você tem que operar. Mas no caso do rei Ezequias, quem deu a última palavra foi Deus. Deus mandou um profeta para ele. Se Deus fala para mim, ó Roberto, você vai morrer, né? Eu já vou lá na usão lá, já, né? Compro tudo, né? Já dou as últimas instruções para os meus filhos e tudo, né? Porque Deus falou. Mas Ezequias, ainda Deus falando, ele ainda creu que podia acontecer alguma coisa. E a Bíblia fala que ele virou para a parede e orou, Senhor, tu sabes que tenho andado na tua presença. Tem misericórdia de mim. O céu é bom, mas eu não quero ir para lá agora. Tem misericórdia de mim. E a Bíblia fala que antes que o profeta saísse da casa dele, Deus falou ao profeta, ó, vai lá e fala para ele que eu vi a oração dele, eu vi as lágrimas dele e eu tive misericórdia dele. Você tem que crer no momento de prova. Amém? Você tem que crer. Sabe por quê? A tua fé é o que vai atrair o sobrenatural de Deus. A nossa fé, ela atrai o sobrenatural de Deus. Quando nós cremos, ainda em momentos difíceis, Deus ele vai manifestar o seu sobrenatural. Ele vai fazer milagre, porque ele vai honrar a nossa fé. Eu gosto daquele episódio da mulher filho feliz, da mulher cananeia, que ela foi pedir que a filha dela estava endemoniada e ela foi até Jesus. E é um dos poucos casos da Bíblia onde você vê que alguém chega a Jesus pedindo misericórdia e Jesus disse não. Jesus disse não naquela mulher. Jesus falou para ela, olha, eu não posso tirar o pão dos filhos para dar os cachorrinhos, porque aquela mulher, ela não era judia. E aquela mulher falou para Jesus, Senhor, mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa. Eles comem das migalhas que caem da mesa. Em outras palavras, aquela mulher estava falando, olha Jesus, realmente, eu não tenho direito de comer o pão. Eu não tenho direito a nada disso, mas olha, só uma migalhinha tua é suficiente para que a minha filha seja liberta. Aleluia! Esse milagre na minha vida. Oh. E Jesus ele falou, olha, eu nunca vi uma fé dessa. E Jesus liberou a filha dela. Agora eu pergunto para você, você é cachorrinho ou você é filho? Hã? Filho. Filho! Você tem direito de sentar na mesa. Você tem direito de comer o melhor. Mas você tem que crer nos momentos de crise. Que Deus vai fazer um milagre. Que Deus vai te honrar. Que Deus vai te levantar em triunfo. Você não pode deixar que a prova te mate. Você não pode morrer no deserto. Por quê? Porque Deus tem algo grande. Mas você tem que crer. E Abraão, ele creu no milagre de Deus. Ele creu que Deus ia fazer alguma coisa. Ele falou para o seu filho, olha, Deus proverá o cordeiro. Então, se você está passando por uma prova, por um momento de crise, creia. Porque para Deus não há nada difícil. Não há nada difícil. Não procure racionar. Ah, será como que Deus vai fazer? Esse é o problema dele. Quando já não existe nenhuma alternativa, nenhuma solução, é porque
se você crer, você vai atrair o poder sobrenatural de Deus na sua vida. E para terminar, versículos 5 e 9. Disse assim o versículo 5, novamente vamos ler. Disse ele a seus servos: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos, voltaremos. 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão, ele não somente reagiu à prova, obedecendo, crendo, mas ele também adorou. Em momento de prova, em momento de crise, em momento de dificuldade, ele decidiu, ele decidiu adorar a Deus. Ele falou para os seus servos: nós vamos adorar e nós vamos voltar. Depois ele, quando chegou no lugar, ele começou a levantar o altar. Altar é lugar de entrega, é lugar de renúncia, é lugar onde nós oferecemos a melhor adoração. E a adoração, ela traz a presença de Deus. Quando você adora nos momentos de prova, os céus param para ouvir a sua adoração. O Senhor fala para os anjos: silêncio! Porque Abraão está entoando o cântico novo. Aleluia. O anjo faz silêncio, porque Roberto, Maria, Pedro estão levantando um cântico especial ao Senhor. Aleluia. E os anjos falam: mas Senhor, se ele não é Roberto Santos, não é Fernandinho, porque todos estão morando para escutar ele cantar se ele é desafinado. É que quando você adora em momentos de crise, em momentos de dificuldade, esse cântico, essa adoração, ela chega ao coração de Deus diferente. Amém? O Senhor, Ele não resiste à sua adoração. Vocês lembram que Paulo estava preso lá na cárcere? Se eu não me engano, ele estava, não me lembro agora com que os apóstolos estavam presos lá, eles foram açoitados ali. Eles estavam lá na prisão. E disse que à meia-noite eles começaram a cantar, a adorar. Agora imagine você. Você apanhou pra caramba. Está cheio de dor. Porque disse depois o carcereiro ele se converteu e estava curando as feridas de Paulo e Silas, né? Estava curando as feridas deles ali. É porque realmente foi duro o sofrimento deles. Eu me lembro um jovem há muito tempo atrás que ele foi preso, ele ficou alguns dias preso e colocaram ele no pau de arara. Deram muito. E quando ele voltou, ele não tinha nem andar, as pernas dele não vaquejavam. Eu fico imaginando o que Paulo e Silas passaram ali. Mas disse que à meia-noite eles começaram a adorar, eles começaram a cantar. E aquela adoração, aquele louvor daqueles homens ali presos, cheios de feridas ali naquele calabouço, naquela casa, porque disse que eles estavam algemados a um tronco. Ela subiu de maneira diferente aos céus, e os céus reagiram. Houve um terremoto naquele lugar, literalmente. Aleluia. As estruturas daquela cadeia foram abaladas. Vocês já passaram por um terremoto? É feio. Eu já passei por um lá no Peru. É feio. Mas aquele terremoto foi a manifestação da bondade de Deus ali naquele
cântico, de adoração, de louvor a Deus. O Senhor não resiste. Abraão, ele reagiu à prova, adorando ao Senhor. Ele levantou o altar daquele lugar. E quando você adora a Deus, no momento de prova, no momento de crise, Deus, ele vai se manifestar. Você vai experimentar a manifestação dos céus, da presença de Deus, da glória de Deus. Por isso, não perda o privilégio de adorar a Deus, de glorificar o nome de Deus. No momento de crise, no momento de dificuldade, no momento similar a esse de Abraão, o Senhor Jesus estava passando ali no Getsêmani, quando ele estava ali em aflição e angústia, no momento de prova. Eu creio que ali havia uma pressão muito forte do inferno, para saber como Jesus iria reagir àquele momento que ele estava passando. E o Senhor Jesus ali, orando. Os discípulos já haviam abandonado ele, estavam ali dormindo. E ele ali naquele momento de crise, de dificuldade, de angústia, ele orou: Senhor, oh Deus, tu sabes que é muito difícil, mas que seja feita a tua vontade. Não, ele estava adorando o Senhor. Ele estava entregando tudo, como Abraão que estava levantando aquele altar. A Bíblia disse que depois que Jesus orou, vieram os anjos a consolar. Porque Deus, ele reage a esse tipo de adoração. Porque é diferente você vir aqui na casa de Deus e adorar e pular e glorificar a Deus quando tudo vai mil maravilhas. Mas quando você está passando por um momento de crise, de dificuldade, você vir a esta casa para glorificar o nome de Deus, para adorar. Esse louvor, essa adoração sube ao céu com um sentido diferente e vai provocar a manifestação de Deus. Não perda essa oportunidade, esse privilégio de adorar a Deus e a derrogar Satanás, porque os céus estão na expectativa, mas também o inferno. É a oportunidade que você tem de avergonhar os demônios que estão aí torcendo para que você murmure, para que você blasfeme, para que você retroceda, volte atrás na sua decisão. Mas se você decide glorificar e adorar a Deus, aleluia, a presença de Deus, ela vai se manifestar. Porque Deus habita no meio dos louvores do Senhor. Deus, ele tem coisas grandes para você. A palavra de Deus diz: nem ouvidos ouviram, nem os olhos viram, nem olhos viram, nem jamais penetrou no coração do homem. Aquilo que Deus tem para você é mais grande do que você possa imaginar, do que você possa pensar. A sua mente é limitada para você imaginar aquilo que Deus tem para a sua vida. E Deus, muitas vezes, Ele nos prova, nos preparando para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Antes de Davi matar Golias, ele teve que matar o urso, ele teve que matar o leão. Porque Deus tinha algo mais grande. Ele não fugiu. Quando apareceu o urso, ele era um adolescente, ele podia falar para o pai dele: olha, pai, veio o urso e comeu aí as ovelhas. Eu tentei, mas não pude fazer nada. Era um urso. O pai dele não ia castigar ele por isso. Mas ele não perdeu a oportunidade de glorificar a Deus no momento de prova, de dificuldade, quando se levantou aquele urso, quando se levantou aquele leão, e quando chegou aquele gigante, ele falou: esse gigante é como ele vai ser como aquele urso, como aquele leão. Por quê?
te vai honrar. Ele vai manifestar o seu poder, a sua glória sobre a sua vida, sobre a sua família. Então não perda o privilégio de glorificar a Deus por aquilo que está sucedendo na sua vida, porque aquilo que vem é grande. Aquilo que vem é grande. Mas pastor, eu não estou vendo nada. Isso é fé. É chamar a existência as coisas que você não vê. É você profetizar. Abraão, ele foi para aquele lugar, uma viagem de 3 dias, ele foi profetizando: Deus proverá. Eu não sei o que vai acontecer naquele lugar, mas alguma coisa vai acontecer. E aconteceu. Porque quando ele estava lá com seu filho já marcado lá no altar, que ele ia sacrificar, o Senhor bradou nos céus e falou: Abraão, não o faça. E ali apareceu um cordeiro. Amém? Apareceu um cordeiro. Deus, Ele é poderoso para fazer milagres. Amém? Então, não murmure. Não blasfeme. Porque a murmuração, ela atrai o inimigo. Ela atrai o destruidor. Mas se você crê e glorifica a Deus, você vai experimentar a manifestação do sobrenatural de Deus. Aleluia. Eu quero te desafiar, você. Eu não sei aquilo que você está vivendo, mas eu sei aquilo que Deus pode fazer. Porque o Deus que nós servimos, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Para Ele não existe nada difícil. Nada difícil. Há momentos na nossa vida de crise e dificuldade que ninguém pode fazer nada por nós. Nosso pai, nossa mãe, nossos líderes, irmãos da igreja, o pastor. Porque é um assunto entre você e Deus. Você não pode ficar vivendo nas experiências dos outros. As experiências dos outros são boas. Eu posso ficar aqui contando muitas experiências que eu vivi no Peru, que eu vivi na minha vida cristã, mas você precisa viver as suas experiências. E é por isso que Deus, Ele permite a prova. Amém? Amém. Para que você possa experimentar na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia, aquilo que o seu pastor ensina e prega aqui e testifica com o seu exemplo de vida, para que você também possa falar: olha, eu creio não somente por aquilo que eu ouvi, mas eu experimentei, eu vi que esse Deus é o Deus Todo-Poderoso mesmo. E Deus, Ele quer que você tenha a sua experiência. Ele quer que você conheça que Ele é um Deus Todo-Poderoso, que intervém na vida dos seus filhos. Quando eles creem, coloque-se de pé. Eu quero orar com vocês. Eu quero te desafiar